Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos no Parque Nacional Blue Hole em Belize, nosso 17º país. Nós entramos nesse país que tem uma cultura, uma língua, tudo completamente diferente daquilo que a gente vinha acompanhando na América Latina. A gente está muito feliz de estar aqui, porque a gente está fechando também com esse país, a América Central. Só que tem muita coisa para conhecer aqui ainda e vamos nos organizar, porque hoje é dia de chegar no Caribe de Belize, meus amigos. Primeiro eu gostaria de mostrá-los essa cena aqui da vida real. Saudades do que a gente não viveu, teto alto. Nós estávamos já na estrada, então as nossas coisas de mochila, que normalmente nós colocamos para frente quando nós estamos dormindo em algum lugar, elas estão ali no pé da Ana ainda. E nós acabamos de almoçar, então a Ana foi lavar a louça e para não precisar tirar tudo, tá lavando a louça do modo combeiro. Ou seja, dando um trato na coluna, um alongamento de perna. Muito vento por ali, né, amor? O meu ar-condicionado tá quebrado. Ó, o meu ele não fica fixo assim, ó. Aí de vez em quando tá muito calor, eu boto uma fita aqui, ó, segurando assim. Aí direcionando o vento. É muita modernidade. É muita modernidade. Espetáculo da natureza, lugar extraordinário. Vejam essa paisagem, deu uma mudada muito grande assim de geografia, de configuração de paisagem. Aqui é muito verde, tem muita floresta, são árvores completamente diferentes e já com aquela natureza migrando para aquela vegetação caribenha. E a Aninha está aqui, suando e fazendo os takes de drone. Nerviosa. Quem fala? E bora curtir. Fico muito atenta. Eu fico muito atenta com o drone. E bora curtir esse lugar. Caraca, fiquem com essas cenas extraordinárias, meus amigos. Agora, é impressionante que nós estávamos ali viajando pela parte do interior aqui de Belize, achando que ali seria uma parte mais rural, mais campesina, mas seria assim tudo mais verde, né? Pouca casa e tal. Mas não, nós chegamos aqui na estrada que está paralela ao mar, um pouco distante do mar, mas já paralela ao mar em direção ao sul. E, meus amigos, só tem mata. Ai. Nossa senhora! Só tem mata para todo lado.
É algo assim espetacular. A gente não chegou numa cidade ainda. Já rodamos mais da metade do país. É verdade. Quando a gente passa por alguma cidade, algum vilarejo, algum povoado, na verdade, tem bastante desses silenciadores na estrada. Mas, na verdade, é sempre muita... São cidades que só tem uma rua, um povoado minúsculo, e pra onde quer que a gente olhe, só tem verde, natureza, árvore, verde, 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 por todos os lados. Eu acho que nós nunca passamos em um país que tivesse, assim, proporcionalmente, né, tanta natureza quanto Belize. Mesmo na Costa Rica, que parece que é um grande parque nacional do país, lá tem cidades um pouco maiores. Aqui, Belize é um país super pequeno, menor que grande parte dos estados brasileiros, e tem cerca de 400 mil habitantes. Imagina, o país inteiro tem cerca de 400 mil habitantes. Nós estávamos na capital que tinha 20 mil habitantes, a capital do país. Então, por isso que a gente encontra poucas pessoas, porque realmente tem poucas pessoas no país. Belize é a cidade, é o país menos povoado, menos densidade populacional de toda a América Central, e isso é, assim, evidente. Ninguém nem precisa falar uma coisa dessa, que você pisa no país e você consegue notar. Mas o ponto positivo é que realmente tem muita natureza e é um país muito limpo. Até agora, assim, a gente viu pouquíssimo lixo. Assim, é um país limpíssimo. E chegamos aqui na cidade de Placência, finalmente. Ela fica bem no finzinho da península que a gente estava percorrendo já faz muito tempo. Caminho, assim, apesar de ser curta quilometragem, bem longo, assim, bem cansativo, né? Faz 4 horas que estamos na estrada. 4 horas na estrada. E uma coisa curiosa que eu preciso dizer é que nós chegamos aqui em Placência e o aeroporto da cidade fica no meio da cidade, literalmente. A gente estava numa rua e eu vi que a gente começou a contornar, dar a volta. Quando eu olho, aeroporto de Placência. Ou seja, a gente, na estrada, na avenida principal da cidade, tivemos que desviar, contornar todo o aeroporto daqui. Achei isso bem curioso, porque até hoje eu nunca tinha visto isso, assim, que o aeroporto tá na metade, você desvia ali, a rua vai para um lado, o aeroporto vai para o outro. Achei bem diferente, mas vamos continuar. Hello, sir. Como é que fala? Can we park here for the night? What's In that? this public parking? Yeah, once you're not blocking anybody, then you're good, yeah? Okay. Thank you. Yeah. 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 Oh, yeah. Gente, mas tá Tá feio? feio aqui, hein? Será que é aqui mesmo? Acho que é. Nossa, mas é um horror. Vamos botar aqui. Só pra noite? Tem uma banda aí pra ver se É. a gente acha um lugar melhor. É que choveu também, né, galera? É aqui sim. E chegamos aqui num estacionamento nada glamuroso, cheio de lama, porque tá chovendo muito, então esse lugar aqui que era pra ser, pelas fotos que nós vimos, era um lugar mais seco assim, mas tá pura lama. Só que é bem seguro, bem tranquilo, de frente pra polícia, vamos dormir por aqui mesmo. Meu Deus, vamos tomar banho, mas tá um ventão lá fora, tá voando a barraca.
Boa? Boa. É forte, mas não é muito forte. Boa. Uhum. E pro almoço, almoço não, jantar hoje, tô confundindo já. Vamos tentar fazer uma coisa com bastante vegetal, uns vegetais na manteiga, assim, porque tá bem quente, mas também já não tá aquele calorão, eu acho que vai combinar bastante. Tá pronto, benzinho? Coisa linda. Obrigado, baby. Nossa, saladinha bonita, hein? Tá, né? Uhum. Vamos dar. Você mistura tudo e tá... É uma coisinha fresca, boa. E mais um dia começando por aqui. Na verdade já fazem 2 dias que estamos aqui. Tivemos que trocar de lugar porque lá em Placência nós estávamos em cima do barro e faz 2 dias que tá ventando, chovendo e não parece que estamos no Caribe. Eu não imaginava que a gente fosse encontrar Belize dessa forma, mas como estamos aqui na época de temporadas de chuva e também de furacões e de ventos fortes, a costa de Belize está sendo completamente atingida por essa época e nós, infelizmente, estamos aqui no Mar do Caribe de Belize e o mar tá que parece o Campeche lá no sul da ilha de Floripa, agitado, vento forte, nem parece Caribe. Nossa, nem parece também com as fotos que a gente vê desses lugares, porque a gente sabe que aqui tem águas turquesas, são lugares lindos, maravilhosos, mas quando nós estávamos na Guatemala, eu falava brincando pro Anderson, vamos chegar em Belize para surfar. Obviamente que em Belize não tem onda, porque no Caribe daqui não tem onda, mas chegamos aqui e tem tanto vento que sim, tem onda no mar. Então é uma coisa que nós não esperávamos encontrar, mas paciência, né? Hello, good morning. Hello. How are you? Oi, cara. E nós viemos aqui para Hopkins porque é aqui em Hopkins que tem a maior concentração de garífunas de todo Belize. Os garífunas são resultado da miscigenação entre os africanos escravizados que naufragaram em navios aqui pela costa, juntamente com os indígenas caribenhos, tendo como resultado, né, uma cultura, uma coisa muito única que nós temos encontrado por toda a costa do Caribe, aqui da América Central. E estamos chegando aqui no Caribe belizenho de Hopkins. Tem uma estruturazinha aqui de bar e vejam como o mar está completamente agitado. Meus amigos, quando a gente vê as fotos desse lugar, é uma calmaria, assim, ó, lindo. Areia branca, azul turquesa. E com essa ressaca que tá dando aqui, com o vento super forte,
encheu de alga, que é o sargaço que eles chamam, e tem onda nesse mar que era para ser uma piscina. Olha que sorte que nós tivemos quando chegamos no Caribe Belizenho. Quando eu falei que a gente ia surfar no Caribe Belizenho, eu tava brincando, mas olha só, tá um mar assim bem cor de chocolate, não tá... Ainda bem que fomos para Honduras e conseguimos lá curtir muito o mar do Caribe, porque pelo jeito aqui não vai rolar muita coisa. Não. E a verdade é que infelizmente esses 2 dias que nós passamos aqui, a gente passou calor, 40 graus de manhã cedo, 32 graus 2 horas da manhã, chuva e vento dentro da Kombi. Tava assim, olha meus amigos, daquele jeito. Hoje foi o primeiro dia que a gente conseguiu sair na rua sem chuva, sem vento, para conseguir curtir um pouquinho. A cidade é isso, é basicamente uma rua e a gente teria que curtir o mar que tá daquele jeito que a gente viu ali. Então não tem muito o que fazer aqui em Hopkins, creio que vamos pegar a estrada sentido a cidade Belize e ver se pra lá conseguimos achar alguma coisa para fazer. É verdade, não tem o que fazer aqui. Cidade pequena, o mar não tá convidativo. Partiu. E é uma cidade bem tranquilinha, bem gostosa de caminhar, pouquíssima gente, assim como todo o país, casas simples, casas bem praieiras e com uma configuração assim, tanto as pessoas que são na sua maioria negras, tanto as casas de madeira, como a Ana estava falando, se recorda muito algumas partes do Caribe que nós já passamos, como por exemplo Costa Rica, Honduras, Guatemala, e aqui em Belize não é diferente, tem essa população garífuna super presente na costa caribenha e com essas casinhas bem praieiras, né? Madeirinha, simples, bem assim aquela vibe de praia mesmo. E nós encontramos essa rua aqui em Hopkins de frente para a praia para que a gente pudesse abrir nosso porta-mala e conseguir aguentar esse calorão que tá fazendo aqui. E vejam como é que tá a praia aqui também. Olha, tá tudo assim tá tudo bem revirado por conta do vento e da chuva, sargaço e lixo vindo do mar e bastante de onda. O mar tá numa cor marrom também. Evidentemente não tá aquilo que a gente esperava do Caribe, infelizmente. Mas faz parte, né, meus amigos? A gente, quando tá tanto tempo na estrada assim, acaba que em alguns momentos a gente chega em alguns países não sendo a melhor época. Mas já passamos outros países que a gente estava na melhor época. Por exemplo, aqui na América Central a gente conseguiu viajar quase que toda a América Central sem pegar a época de chuvas. E pegamos a época de chuva já no finalzinho da Guatemala e entrando aqui em Belize, caiu o céu. É verdade, por isso também é tão importante pesquisar, né, sobre a melhor época para ir para um lugar antes de fazer uma viagem, no caso, quem vai fazer uma viagem de férias, alguma coisa assim, porque você pode ir para o mesmo lugar e uma pessoa encontrar um paraíso e a outra encontrar um lugar que não é tão legal assim. No nosso caso não temos escolha, não temos como escolher isso, mas quem pode, né, sempre lembre de pesquisar a melhor época para visitar um lugar. Tá aí ainda? Tá aí. Nossa. Mais sorte que juízo. Amigos, eu esqueci a minha bota, que é meu último tênis. Não tenho mais nenhum tênis, só tenho essa bota agora em cima da placa solar. Saímos, já dirigimos faz uns 15 minutos? Faz. Mais ou menos, né? Uhum. E tava em cima da placa solar, só que as palmilhas voaram, né? As palmilhas voaram, porque tinha chovido à noite e o tênis do Anderson tava em cima porque não tem outro lugar pra colocar. E aí molhou. E tava sujo de barro, né? E tava sujo de barro, não dava pra botar pra dentro. Aí molhou à noite e aí hoje a gente tirou pra secar e tirou as palmilhas pra secar. E aí esquecemos ali. Cara, não, olha, ficou na chuva à noite, esqueci ali em cima, coitado, sofreu esses dias agora, hein? Coitado, hein? Coitado.
Hello, how are you? I'm good, and you? Fine. And 3 gallons 3 gallons Yeah. of diesel, gas, regular gas. Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Have a nice day. Hello, how are you? I'm fine. Isso aí, abastecemos a Combosa, coloquei 3 galões de gasolina só, porque aqui é um país pequeno, talvez eu consiga abastecer agora só no México, porque o galão da gasolina aqui está custando 12,57 dólares belizenhos. E para abastecer esses 3 galões aí deu 38 dólares belizenhos, meus amigos. É isso aí, vamos avançar aqui na nossa viagem com o nosso tanque aí já quase que completamente cheio, porque ele já veio quase cheio da Guatemala. Falar também que na descrição do vídeo ali tem vários links super úteis, até da rota que já fizemos pela América do Sul e pela América Central até chegar aqui em Belize, e também o link para vocês acessarem o grupo do nosso Apoia-se, que é o que? Um grupo de WhatsApp que nós temos com a nossa comunidade aqui do Vibe de 2, que chamamos de Vibe Verso. Lá a gente troca uma ideia com a galera, já tem mais de 100 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, sempre estamos lá respondendo a galera, trocando ideia, mandando vídeo em tempo real, áudio, enfim. Se quiserem entrar, o link está aqui na descrição. E vamos avançando, que ainda falta 80 km, é uma estradinha aqui que não rende, tem muito queda-mola no caminho, porque como é um país pequeno, acaba que tem muito povoadinho, e aí tá cheio de queda-mola, você não consegue avançar muito sem ter que diminuir a velocidade e depois avançar. Ó, eu chegando aqui já é uma parte que tem esses, primeiro tem isso aqui, ó, que é tipo um cimentinho, né, aquela, uma costelinha de vaca, né, trau, 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 depois veio o bem. A gente já passou por vários lugares iguais, esse aqui é incrível. Uou, olha isso. Que da hora. Estamos aqui andando no meio dessa selva belizenha. Cara, que louco assim, porque a gente não vê muita gente, os povoados eles são... Você teria que sair dessa geral para ir a um povoado, mas nessa geral não tem nada assim de construção, pouquíssima casa quando tem, pouquíssimas pessoas passando, até porque 40% do território de Belize é protegido por Parque Nacional e uma outra grande parte é completamente campesina. E aqui tem onça, cara, tem uma placa dizendo que passa onça aqui, meus amigos. Que loucura, a gente nunca tinha visto assim, no meio de um país e nem dentro de um parque nacional. Que da hora. Vou tirar uma foto ali. Caraca, que linda essa placa. Da cor da manezinha. Uhum.
Pitbull! Vê se não é igual. Isso porque Belize é o país mais habitado por jaguares de todo o mundo, né? O jaguar que é a onça. Aqui em Belize fica Cookstown Basin, que é um santuário de jaguares que foi fundado lá em 1968. Foi o primeiro santuário de jaguar do mundo e o cuidado, né? Isso preserva muito animais de toda espécie, aves migratórias, vários outros mamíferos e por isso a quantidade de onças, de jaguares que existem aqui em Belize é superior a qualquer outro lugar do mundo inteiro. Conseguimos chegar aqui numa marina onde parece que a gente pode dormir com a nossa Kombi. A Ana foi ali na casetinha perguntar. Parece que é barato, a gente vai ter Wi-Fi, vai ter chuveiro, vai ter toda a estrutura necessária aqui dentro de uma marina. Olha que louco. E a gente tá precisando, porque estamos vários dias aí na rua e estamos precisando tomar um banho decente, porque esse vento que a gente tá tomando aí há dias na cabeça nos deixa assim pegajoso por conta do sal, sabe? E aí precisávamos de um banho assim, mas um banho grande para tirar toda esse ranço de sal que tá na gente. Deu boa? Deu boa. Paguei 16 dólares belizenhos pra gente ficar aqui por uma noite. Tem Wi-Fi, tem água, tem luz, ela me mostrou onde estacionar para encontrar água e luz. E a gente também deu a chave de tipo uma casinha que tem chuveiro. Nossa, vamos tomar banho. Vamos. Tava dizendo que com esse vento que nós pegamos aí nos últimos dias, tava falando que o vento que nós pegamos nos últimos dias nos deixou tudo pegado, colado. Melecado. Sal, né? Melecados. E bora tomar um banho na tal casinha que nós temos. A gente vai procurar aqui. Pelo que a Ana entendeu, né, amor? Estava falando, é a verde, né? É a verde. O lugar é bem bonito. Olha, que lindo, né? E na verdade a gente nunca ficou numa marina, mas é um ótimo lugar para também se ficar de motorhome, porque é um lugar que já tem toda uma estrutura básica para viajantes, no caso viajantes náuticos, mas acaba que tem sempre espaço de terra também, né? Uhum. Então aqui no Caribe é uma coisa que a gente vai começar a buscar mais, é estrutura de marina. Ó, vejam as casas que eles têm aqui, apartamento para alugar, casinhas. E... Não entrou a chave ali. Não deu boa? Não. Deixa eu ver. Ah, será que é aqui? Pois é. Não, acho que aí é banheiro normal. Banheiro. Deve ser feminino e masculino. Banheiro masculino. Tu entendeu que era casa verde? Green, uhum. Green? Com a porta branca. Ah, pode ser essa. Será que não é outra lá? Verde claro. Ah, aqui será que tem alguém? Hello! Aqui ela parece ser a lavanderia. Tem outra. Vou entrar. Tem outra porta? Aqui, amor. Ah, entrou. Entrou! Sensação de estar invadindo Privacidade. o espaço de alguém, mas não estava certo. Deu boa. E aqui também tem serviço de lavanderia, ó. É R$13,50 cada maquinada. Uma é lavadora e outra é secadora. Ah, e tem um lugar para colocar moeda? Isso, você coloca moeda. É de autosserviço, né? Você que faz tudo. Você bota a moeda e aí ela liga. E aí você coloca ela funcionar. Nossa, essa máquina é muito legal. Isso aqui de poder lavar a própria roupa é sensacional, porque daí a gente consegue colocar os produtos que a gente quer, separar da forma que a gente quer, e o preço tá muito bom. E não é sempre que a gente encontra, na verdade é muito difícil de encontrar essas de autosserviço, assim.
Não é toda cidade, não é todo lugar que tem. Tomou um banho? Sim, pelo amor de Deus. eu Nossa, tô me mosquitada. coçando. Que mosquitada que tá aqui. Ladies. Nossa, Deus, que mosquitada que tá aqui. Ah. Nossa senhora. Ó, chuveiro bem grande. Top. Separamos as coisas ou... E aqui na frente da praia conseguimos encontrar um lugar gostosinho, fresco, com bastante vento. Então vamos ficar por aqui e arrumar a casa. Primeira vez numa marina. Primeira vez que a gente fica numa marina. Quando a gente olha esse cara Emocionada não, porque se fosse na minha casa, eu daria um corte na hora. A gente daqui a pouco vai casar, cada um tá pronta, Leandro.